Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Zero Tolerance, que no caso é o modelo ZT0562CF, sendo que esse é um canivete que eu estou muito feliz por finalmente ter adicionado na minha coleção, primeiro por ser um modelo que eu já queria faz muito tempo. Eu lembro lá em 2014, quando a ZT criou essa versão do modelo 0562 com as talas feitas em fibra de carbono de um lado e titânio do outro, e segundo justamente porque é o meu primeiro modelo da ZT. Então, para quem não conhece, a Zero Tolerance é uma marca que faz canivetes top de linha, sempre com os melhores materiais, uma qualidade realmente absurda, sendo que todos os modelos da ZT são feitos então nos Estados Unidos. Aqui tem a caixa que vem o canivete, a gente consegue ver algumas informações sobre ele. Ele é um design feito pelo Hinder, daqui a pouco comento um pouco mais sobre isso. É um canivete que eu acho muito interessante, é um dos modelos que eu acho mais bacanas da ZT. Eu acho que para o primeiro ZT é o canivete ideal. E a ZT faz então parte de um grupo, que é o grupo Kai, sendo que esse grupo engloba basicamente os modelos da Zero Tolerance e os modelos da Kershaw. No caso do Kershaw a gente tem diversas linhas, algumas são feitas na China, como por exemplo esse Sindri e os modelos com abertura Emerson, e a gente também tem alguns modelos um pouco mais caros que também são feitos nos Estados Unidos, como por exemplo a linha de automáticos, como o Kershaw Launch 13. Mesmo os modelos da Kershaw feitos nos Estados Unidos, estão feitos na mesma fábrica que os modelos da Zero Tolerance, ainda ficam sim atrás dos modelos da ZT, porque, por exemplo, com esse Kershaw Launch aqui a gente tem uma tala feita em alumínio e aço 154 cm, enquanto com o modelo da ZT a gente tem uma construção bem mais robusta, sendo que ele também é feito aí com o titânio e a fibra de carbono, e o aço da lâmina é o aço CPM 20CV. Então os canivetes da ZT realmente representam basicamente a elite do que a gente tem nesse grupo Kai. E esse modelo aqui em especial, o modelo 0562CF, é um dos modelos que eu acho mais interessantes para ser o primeiro ZT ou para ser o único ZT que alguém vai ter na coleção. Esse aqui é um canivete que ele é muito bacana justamente porque ele é um desenho feito pelo Rick Hinder. E para quem não conhece o Rick Hinder, ele é um cuteleiro muito famoso, ele inclusive tem a própria marca que chama Hinder também. E esse canivete então é uma colaboração do Hinder com a ZT. Os modelos da Hinder, que realmente são da Hinder, partem aí dos $400, então só vai subindo 500, 600, 700 dólares, enquanto esse modelo da ZT também ficou com uma qualidade absurda, então um canivete muito bem feito mesmo, com um design muito próximo de um outro modelo do Hinder, que é o XM18, porém muito mais barato aí em relação aos modelos da Hinder. Então esse é um canivete que principalmente aqui no Brasil está longe de ser barato, mas ele já se tornou aí o meu canivete favorito na coleção. Então antigamente se fosse para ficar só com um modelo, eu ficaria só com o Denko AD20.5, mas agora que eu peguei esse ZT eu acabei gostando mais dele inclusive do que do próprio Denko. Falando então um pouco sobre as dimensões do canivete, esse aqui é um modelo que tem 21,1 cm totais, sendo aí então 12,2 cm de cabo e 8,9 cm de lâmina. Então é um canivete bem grande, fazendo a clássica comparação de tamanho aqui do canal, por exemplo, com o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2, dá para vocês verem que é um canivete um pouco menor que o Ontario Hat 1, embora ele tenha mais área de fio útil que o Hat 1, vocês podem ver aqui, e é um canivete que ele tem aí quase 4 mm de espessura no dorso, então é um canivete muito robusto mesmo. Esse aqui é um canivete que na minha opinião pegou a época boa da ZT, então principalmente aí depois de 2016 eu não gostei muito dos lançamentos da ZT, só um ou outro eu achei legais, mas esses modelos aqui, mais ou menos entre 2010 e 2016 que a ZT lançou, eram canivetes então realmente com a essência da ZT que fez ela ficar famosa, que são justamente canivetes grandes, canivetes táticos, bem parrudos. Você pode ver que esse aqui é um canivete muito, mas muito parrudo mesmo. Se a gente pegar aqui a Travaliner Lock dele é muito bem feita também. Então são esses modelos mais antigos, o 0562CF, o 0452 também eu acho um modelo muito bacana. Esses modelos mais clássicos que eu acho os mais interessantes. Então eu comentei Liner Lock, mas na verdade é uma trava Frame Lock, pessoal. E justamente por ser um modelo com o frame em titânio, ele também conta aqui com um insert de metal. Então não sei se vocês conseguem ver ali, ele tem uma pecinha de metal que fica entre o frame e a lâmina, para você realmente ficar batendo metal no metal e não metal no titânio. E a vida útil, então a questão do quanto esse frame lock que vai durar realmente é muito grande, é muito bem feito. Acho que é o melhor cenário que a gente pode ter de frame lock. Sendo que esse é um canivete que ele embora ele pareça ter thumb studs, então aqui a gente parece que tem um thumb stud, como por exemplo com o próprio Hat 1, que a gente consegue vir e abrir aqui pelo thumb stud. Com o ZT não é isso, pessoal. Aqui você não tem como abrir, é muito duro mesmo, não dá para abrir com essa parte aqui, justamente porque ele tem um diferencial. Enquanto, por exemplo, com modelos como o Kershaw, a gente tem a lâmina aqui parando nesse ponto, então aqui a gente tem um stop pin, quando a lâmina abre, ela vem e para encostando ali.
Com o ZT aqui a gente tem até um stop pin, mas a lâmina não está encostando ali. Não sei se não dá para mostrar para vocês desse ângulo, porém esse pino aqui ele só serve realmente para quando o canivete está fechado, ele não deixar a lâmina passar para cá. Quando o canivete está aberto, o que tem em contato na verdade são esses dois pinos com essa borda aqui. Inclusive é até curioso que do lado direito esse pino aqui é um pouco maior. A questão da tala, a gente também consegue ver aqui a construção da tala com a fibra de carbono. Essa parte aqui eu não lembro se é de titânio ou de aço, mas a gente pode testar agora. Então aqui eu tenho um ímã. Como vocês podem ver, o ímã não é atraído pelo titânio. Se a gente pegar aqui na parte, por exemplo, do pivô, que é de aço, ou da lâmina, o ímã é atraído. E aqui o liner, como vocês podem ver, é sim um liner feito de aço. Então o canivete com uma construção muito parruda, combinando titânio, aço e fibra de carbono, sendo então que também acaba sendo um canivete um pouco mais pesado. Então esse aqui é um modelo que realmente você pegando você sente qualidade, é um canivete que não é para quem busca um canivete muito leve, ele pesa aí 156 gramas, como vocês podem ver a parte de titânio não tem nenhum tipo de alívio de peso ali dentro também, sendo que ele conta com vários espaçadores, então aqui a gente tem 4 conjuntos de espaçadores, mais a questão então do pivô. Esse aqui é um canivete que eu acho muito bonito mesmo, e um grande diferencial dele também é a questão do desbaste da lâmina. Enquanto a gente costuma ter normalmente modelos como o Ontario Hat 1, que vocês podem ver aqui, tem o mesmo ângulo em todo o comprimento do fio, então vocês podem ver aqui a caída, então o ângulo do desbaste é o mesmo em todo o comprimento do fio. Com esse modelo da ZT ele tem algo muito interessante, que eu fico até curioso para saber como a ZT faz, que é justamente um ângulo variável. Como assim? Se vocês repararem aqui, a questão da espessura do fio é basicamente a mesma, é constante em toda a linha do fio, porém o ângulo do desbaste aqui perto do cabo é muito maior do que o ângulo do desbaste aqui fino. Então nessa parte aqui ele acaba tendo um desbaste bem mais resistente, enquanto nessa parte aqui ele acaba tendo um desbaste que realmente vai fatiar muito melhor. Então isso aqui é um negócio que eu acho muito interessante, é uma característica desse design do Rinders, e eu acho uma sacada muito interessante porque realmente combina na lâmina uma base mais resistente com uma ponta aqui que vai fatiar melhor. A questão da ponta desse canivete, pessoal, também é uma ponta muito robusta, então comparando aqui com a ponta do Hat, por exemplo, justamente pela forma como é feito o desbaste, que ele realmente tem uma parte com mais material aqui, fica um canivete muito parrudo mesmo, sendo que a fiação de fábrica da ZT também é muito boa. Embora a fiação seja muito boa, acho que justamente por ter toda essa questão desse marketing de fazer um canivete mais robusto, o ângulo do fio que a ZT manda é um ângulo que, digamos, é um pouco maior do que eu acho que precisava ser. Eu particularmente, quando afiar esse canivete, eu vou deitar um pouquinho esse ângulo, mas é um canivete muito, mas muito robusto mesmo. Nesse canivete, então, a gente também tem dois tipos de acabamento da lâmina, sendo que na parte onde a gente tem o logo e no dorso do canivete a gente conta com acabamento do estilo Stonewashed, enquanto no desbaste principal e nessa questão do chanfro a gente tem um acabamento do tipo Satin. Eu gostei muito também da textura da fibra de carbono, então ela não é escorregadia, e a pega geral do canivete também é muito bacana. Eu achei que ficou muito bem travado na mão, justamente por ter um flipper aqui e ter a questão um pouco de jimping aqui e um pouco de jimping aqui na parte de trás também, como vocês podem ver, é um canivete que ele tem uma pega muito, mas muito legal mesmo. A questão da parte do titânio também tem um acabamento do estilo Stonewashed, e um detalhe que eu achei bacana são essas linhas aqui na diagonal, na parte daqui ele tem esse rebaixo aqui, onde faz a questão da mola realmente aí do frame lock. Lembrando que todos os canivetes mostrados durante o vídeo estão disponíveis lá na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal, então com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto. Outra coisa que eu gosto muito desse modelo é a questão do clipe, então um canivete que conta com um clipe de carry reversível tanto para destro como para canhoto, porém o clipe dele vem realmente aqui por cima da tala, então vocês podem ver onde entra o clipe, e ele fica muito, mas muito discreto mesmo no bolso. Então é um canivete que some completamente, como vocês podem ver, comparando, por exemplo, com o clipe do Ontario Hat 1. Vou colocar aqui o Hat 1 do lado para vocês terem uma noção. E é um canivete que, embora ele seja um canivete muito grande, ele acaba sendo também aí bem discreto. Outra coisa que eu gostei muito dele é a questão da abertura. É um canivete que ele só tem abertura flipper, então o flipper tem que funcionar muito bem. E esse detente, então, a questão da força que você precisa fazer para liberar a lâmina também ficou muito bacana. Justamente por ser um canivete rolamentado, um canivete que tem ação muito suave mesmo, e ele sempre abre ali com autoridade. É um canivete que eu achei muito bacana a questão da ação dele, e do fidget factor também, é um canivete bem viciante de ficar abrindo e fechando. Comentando um pouco agora sobre o aço, então sobre o aço CPM 20CV,
Esse aqui é um aço que eu tenho alguns outros canivetes, então esse aqui é o modelo da própria Kershaw, esse aqui é uma edição especial do Kershaw Bare Knuckle, que já saiu de produção, mas esse aqui é um modelo que era feito também aí na fábrica da ZT, esse aqui no caso tem o cabo feito em alumínio. E esse aço, então o aço CPM 20CV é um aço que ele tem uma grande vantagem, as principais vantagens dele são frente à questão da resistência à corrosão, então um canivete que tem uma alta taxa de cromo, então isso ajuda ele a ter uma resistência à corrosão muito grande, e ele também tem uma grande quantidade de carbonetos de vanádio, que ajuda ele a ter uma retenção de fio muito boa. Então onde esse canivete mais brilha é tanto na questão da retenção de fio como na questão da resistência à corrosão, sendo que esse aqui, como vocês podem ver, já está com o fio espelhado e realmente é um aço que acaba dando mais trabalho para afiar assim. Um aço que para você realmente abradir ele ali, você gasta um pouco mais de tempo, sendo que a dureza que a AZT informa que deixa no modelo 0562CF é entre 60 e 62 HRC. Agora vamos checar a questão do tamanho dos parafusos. Então tem cara de ser tudo parafuso T8, vamos ver aqui. Então pegando o parafuso T8, a questão do parafuso aqui realmente, até do insert do insert aqui na tala, então aquela parte de metal que vai dentro da tala de titânio é um parafuso T8. Aqui a gente tem mais parafusos T8, dá para ver que todos são iguais, então na verdade talvez o clipe ali pareça um pouquinho maior. Então aqui a gente tem parafusos T8, o parafuso do clipe me pareceu ser um parafuso T9. Então o parafuso do clipe ali, na verdade, por incrível que pareça, é um parafuso do tipo T10, enquanto os parafusos ali do corpo são parafusos do tipo T8. Enquanto o parafuso então ali realmente do pivô é um parafuso do tipo T8, e a única desvantagem, então o único defeito que eu realmente sei que esse canivete tem, é que realmente ele tem um pivô que gira. Então esse pivô aqui ele não é preso, você precisa então ter dois parafusos, um T8 de cada lado para conseguir ajustar ele ou desmontar o canivete de forma bem precisa. Então basicamente essa é a principal crítica que eu vou ter para esse canivete, mas justamente por ser o modelo mais antigo, então essa versão aqui com cabo em fibra de carbono é uma versão que foi lançada em 2014, eu sei que também teve uma outra versão com cabo com os dois lados feitos em titânio, se não me engano lançada em 2016, que atualmente são as duas versões que estão disponíveis, mas antes de tudo isso ele tinha uma versão com o cabo em G10 de um lado e titânio do outro. Então esse é um modelo muito clássico, é um modelo que realmente aí já fez uma história no mundo do DDC e eu estou muito feliz por finalmente ter o meu. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários e para o vídeo de hoje era isso. Falou, pessoal!